Nós voltamos com o Globo News Painel, que hoje está discutindo esse desastre na região serrana do Rio de Janeiro. E nós, antes do intervalo, deixamos aí uma pergunta no ar, que é exatamente o que a gente pode fazer em termos de aviso prévio, de organização da população em áreas de risco, ações que podem ser feitas e que independem de grandes obras e de grandes investimentos. Quais são as ideias que já existem por aí consolidadas, digamos assim? O que você precisa fazer é ter um treinamento, né? Treinamento em todos os níveis, tanto das equipes gestoras, né? Os núcleos de defesa civil, a defesa civil do município tem que estar preparada para isso, a comunidade tem que estar preparada para isso, ou seja, você tem cursos de capacitação, né? Formas de fazer a divulgação, essa informação ela tem que chegar à população moradora, porque são situações que você vai conviver, né? Nem sempre a gente consegue erradicar. Então, o que a gente faz para conviver com isso e como se preparar para a situação de emergência? Quer dizer, tem que ser um grande plano, um plano global, mas que vai envolver várias esferas, né? Desde o gestor até chegar na ponta que é o morador. Né, com todo o apoio, claro, né, dos institutos de pesquisa, das universidades, ou seja, todos os atores eles têm que participar desse processo. Isso é fundamental. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que, claro que são medidas imediatas que podem ser feitas, nós não podemos abrir mão de iniciar um processo de reforma das nossas cidades. É preciso uma reforma urbana. Não no caso da região serrana do Rio, mas no caso que eu conheço mais, que é aqui em São Paulo, que também teve a sua inundação antes desse desastre lá no Rio, aqui nós ficamos sabendo exatamente que nós temos um problema aqui na cidade. A cidade ficou impermeabilizada, toda a água que antes era infiltrada, ela escorre para os canais, vai para os rios que estão canalizados e tudo vai dar no Tietê. E a quantidade de água que está chegando no Tietê em São Paulo, a cada ano é maior. E o Tietê tem uma vazão, ele não é ocupado, coitado do Tietê. O Tietê tem uma vazão, ela não consegue mais aumentar. Nós já abaixamos o Tietê para baixo, né? Já abaixamos o Tietê, alargamos o rio e mesmo assim ele continua recebendo muita água. Precisa reformar as cidades. Projeto de longo prazo, mas imagino que seja necessário ou não. O que vocês acham? Não dá para a gente conviver da maneira como está sendo, né? Esse crescimento desordenado, enfim, as coisas já instaladas aí. Se a gente minimamente respeitasse as nossas próprias leis, né, o que reza a Constituição brasileira, né, e há tópicos específicos sobre isso, nós certamente estaríamos numa condição extremamente melhor. Voltando um pouquinho ao que você falava agora há pouco, eu acho também que a gente não tem que inventar muito a roda, porque nós temos que adaptar, porque, enfim, as condições, as situações são diferentes. Mas em outros países, e em alguns aspectos o Brasil quer se mirar nele, se quer se mirar, né, no maior avanço econômico de alguns países, então nós temos que ver o que esses países têm para evitar que as desastres aconteçam com a dimensão que está acontecendo aqui. Esse volume de chuva numa área habitada certamente teria mortes, não tinha que ser 500 mortes. Né? Mas assim, sem dúvida alguma nós precisamos revisar, isso é extremamente importante para todo o Brasil, mas muito complicado principalmente nas grandes cidades, como no caso de Rio de Janeiro, como no caso de São Paulo, mas se nós não tivermos uma vontade política, se nós não tivermos pulso firme nesse momento, quer dizer, a gente não vai estar consternado, né, chorando por 500 mortos, mas vão ser 1.000, 1.500, a gente gosta de falar, né, que o Brasil é um país abençoado, etc., mas está acontecendo aí os desastres. Não temos terremoto, não temos isso, mas temos... Eu queria fazer uma intervenção. Eu queria fazer uma intervenção exatamente porque a gente fala, o Brasil agora está indo para o primeiro mundo, como o Luci estava levantando. Eu acho que o que está mudando nesse momento no Brasil está mudando uma cultura. Até agora há pouco os políticos não faziam nada de infraestrutura, porque a infraestrutura não aparece, se falou sempre isso, né? A infraestrutura está enterrada, a infraestrutura não ganha voto e não se fazia. Quando o Tonico fala, como falou agora há pouco, dizendo que São Paulo foi vedado, que não existe infiltração, que a água está indo para o Tietê, isso é um linguajar que 20 anos atrás as pessoas diziam, mas o que ele está falando? O que quer dizer que São Paulo foi vedado? E agora ele fala com maior tranquilidade, uma televisão aberta, como a gente está aqui, né? E todo mundo sabe o que é estar vedado, quer dizer, que o que não está infiltrando. A consciência do problema já gera. E gera uma outra coisa também. Eu acho que o brasileiro, até pouco tempo atrás, tinha um contato com a vida um pouco como bingo. Aliás,
fecharam os bingos de tantos brasileiros gostarem de jogar bingo. Então, será que eu fui escolhido ou não fui escolhido? Fui assaltado ou não fui assaltado? Entrar na minha casa ou não entrar na minha casa? Era mais ou menos assim, puxa, que sorte, vivi mais um dia. Saí legal hoje, né? E agora não, a vida no Brasil não está mais tanto um jogo, está uma conquista, a vida está um direito, a vida está um outro compromisso com a cidadania. Então, mesmo essas pessoas que estão em área de risco dizem assim, não, mas a minha casa não vai cair. Né? Isso é muito comum, vocês devem ter vivido isso, né? Para burro de chegar para as pessoas e dizer, vocês têm que sair, não, mas a minha não vai cair não. A minha pode deixar, meu santo é forte, aqui dá certo. Minha avó já morava aqui, não vai cair agora de jeito nenhum. Só acontece com os outros. E, quer dizer, nós temos isso e agora não. A vida não é mais tão ao acaso, a vida no Brasil está sendo uma conquista e um direito. Mas é um processo. Isso é positivo. É um processo, a gente vai amadurecendo. Porque se olharmos, né, o histórico, não se tinha nenhuma ação há 30 anos atrás. Hoje a gente tem planos diretores na cidade. Isso foi um grande avanço, uma grande conquista das cidades, né? O plano diretor participativo, onde você vai levantar todos os elementos que fazem parte daquele espaço, como eles estão organizados, o que pode melhorar nesse espaço. Então, é fundamental ter planos diretores, ter cartas geotécnicas para fazer a avaliação desses terrenos, os planos de macrodrenagem, para todo o sistema, né, de combate às inundações. Isso também é uma coisa mais recente, os planos municipais de redução de riscos. Vocês disseram aqui que o fato dessa tragédia ter atingido também uma classe média alta, também tem pode ser um fator de mais força na exigência de mudanças, né? Então nós vamos ver agora algumas imagens do que aconteceu em Petrópolis. Em Petrópolis, a região mais atingida foi o Vale do Cuiabá, um lugar onde existem condomínios luxuosos e pousadas tradicionais, como esta aqui, uma das mais antigas da região, que foi arrasada. Neste vale não houve deslizamento de morros. O problema aqui foi a força do rio. Um rio pequeno, de águas cristalinas, que ficou assim. As águas invadiram tudo em questão de minutos e famílias inteiras morreram presas dentro de casa, como aconteceu neste sítio de luxo, que existe há 70 anos e que nunca tinha passado por uma coisa assim. Isso é o que aconteceu lá. Quer dizer, isso tudo, como vocês dizem, existe uma, digamos, a premissa de uma pressão, digamos, da comunidade por mudanças, ou não? Esperamos que seja, né? É uma pena que a gente tenha que aprender com os erros e tenha que aprender de uma maneira mais dramática. Mas até retomando um fato que eu falei, que você agora reforçou, quem sabe, né? E a gente sabe que isso pode, né, ser um fator aí dinamizador das coisas, o fato de que os eventos hoje são vivenciados de uma maneira também dramática pelas classes mais abastadas e que são classes que têm embora sejamos todos cidadãos iguais, né, perante a Constituição, mas a gente sabe que o poder de persuasão de alguns grupos é muito mais importante. Então, quem sabe, né, essa própria maior consciência das pessoas de ver que, na verdade, a vida não é um bingo, mas que tem a ver também com as nossas escolhas, com a nossa pressão, com nossa capacidade de ser cidadãos, quem sabe, e também... Mas, né, mesmo as populações de renda mais baixa, quer dizer, essa, digamos, ascensão social que está acontecendo no Brasil, trouxe novas camadas da população que passaram a ter conta corrente, crédito, consumir mais, elas vão exigir também melhores condições de moradia. Exato, e mais conhecimento, como vocês estão falando. Coisas que antes, né, a coisa de, sei lá, 20 anos, era linguajar meramente científico, hoje as pessoas discutem e discutem com propriedade. Agora, eu queria ainda aproveitar a presença de vocês, quer dizer, também para me instruir. Vocês estavam falando que não necessariamente o rio alagou, mas que houve uma enxurrada, que foi uma coleção, né, de várias águas que se juntam, caminham para o vale e que nós temos construções típicas aqui no Brasil, especialmente de região serrana por influência europeia, nos vales. E isso me levanta uma questão, porque o IBAMA no Brasil proíbe que se faça casa em topo de morro. Então, pelo que vocês estão falando, topo de morro seria mais seguro que o vale. Então, eu queria saber como é que fica de um lado, não posso fazer no topo do morro, do outro lado, se faço no vale, estou correndo o risco de ser levado pela enxurrada.
como é que vocês estão lidando? É que quando você faz uma análise do terreno, você tem estruturas adequadas para aquele tipo de terreno. Então, assim, como é que eu vou construir a minha casa em função daquela superfície? Se ela é mais ou menos inclinada, se ela está mais próxima do fundo Não, do... mas pelo que você falou quando você falou agora há pouco, essa enxurrada Não, não isso era previsível. Não. Era igual Tsunami. Não, ela é previsível desde o momento que você recebe uma previsão meteorológica e que você combina isso com uma mas não no setor momento que você vai declinar. fazer sua casa, você não pode... Não, isso não, mas quer dizer, você está numa condição de terreno que um dia pode vir a acontecer. Eu acho que essa ciência as pessoas têm que ter naquela condição. Né? Mas eu tenho a impressão que a proibição de construção em topo de morro é para manutenção da natureza, mais do que qualquer outra coisa de segurança. O que vocês dizem de segurança são limitações do declive. Você não pode, até um certo declive, você não pode fazer nada. Não, você tem porque que manter... quando nós estávamos falando, eu estava entendendo que uma casa no topo de morro é mais seguro que não vale. É mais feio, mas é mais seguro. Mas é mais seguro. Depende do ponto de vista, pode ter uma visão magnífica. Não, Pode ter um bonito pro escorregamento dono, na base feio do topo e levar a casa que está em cima. Então isso não quer dizer muita coisa. Não, É bonito para o dono, mas feio para todo mundo que não está lá em cima vendo a vista. Né? Agora, quais são as lições que nós tiramos disso tudo aqui? Que lições nós temos que tirar, que já estão aí na nossa frente? Bom, nós temos que colocar... Eu tinha um marco na minha vida que infelizmente foi superado, né, na minha vida profissional. 1967, 434 mortos, nunca mais. Infelizmente, agora a gente já passou 500. Então, que pena que foi superado, né? Que tragédia, que lamentável. Então, isso, né, para mim, cidadã brasileira, eu espero que para todos nós, né, os 190 milhões de pessoas, que isso não repita nunca mais, tá? Isso é uma coisa. Mas aí a gente volta com outras coisas que a gente não está conseguindo responder convenientemente, né? Mas agora aconteceu. O que fazer com essas pessoas? Eu acho que falta um pouco fazer com que os planos saiam do papel. Né? Quando a gente fala de planos, o conhecimento científico tem muita coisa. O conhecimento tem. Agora, os planos, vamos fazer planos preventivos, mas quais medidas preventivas são essas? Né? De que caráter a gente está falando dessas medidas preventivas? Então, coisas até desde os atendimentos emergenciais, que era uma questão do desastre, que ela não vai acontecer, o tempo de recorrência dele é maior, né? Mas a gente vai ter pequenas ocorrências que vão se repetir no próximo período chuvoso. Então, fazer com que esses planos, por exemplo, os planos de mapeamento de risco, onde você conhece a área, você setoriza, você dá o grau de risco, diz quantas moradias tem que sair, que obra você tem que fazer, que isso passe, né, dê um passo à frente e fale, realmente, está lá no plano, tem que tirar essas 50 casas, amanhã eu vou retirar essas 50 moradias daqui. Eu preciso fazer essa obra, eu vou começar a fazer os meus projetos de obra, eu vou levar para frente, alguém vai executar. E com isso a gente vai tentando equacionar a questão. Só que nós vamos multiplicar isso por centenas e milhares de situações semelhantes, né? Então nós vamos também precisar de recursos para isso. Eu achei muito interessante o que a Lucy falou, quer dizer, isto aqui nunca mais, né? Ter uma espécie de um aviso, de uma promessa, de uma tentativa de levar a coisa para frente. Mas, de fato, chove nesse período no Brasil. Tem esse pequeno problema, chove e chove forte. Isso vai continuar, quer dizer, então... O mais razoável é a gente esperar que outros desastres ocorram. Então, nós temos que estar preparados para enfrentar o desastre. Exato. Essa que é a questão. Como é que nós vamos treinar as pessoas para uma situação de desastre? Que nem os simulados que tem no Japão para terremoto. As pessoas ficam em casa, ou nos Estados Unidos para tornado. Participam disso, elas sabem como proceder nessa situação. Não é só a questão da prevenção, isso é o prioritário. Tá? Só que temos que saber que isso vai acontecer. Eu vou retomar uma frase que eu usei logo no começo. O convívio da humanidade com desastre sempre existiu e vai continuar a acontecer. Porque chuva não tem que ser problema. Chuva é bênção. Né? Não é só o planeta que tem 70% de água. Nós aqui gostamos de dizer que nós temos muita água, que o Brasil é ótimo, tem agronegócio. Nós queremos os benefícios e não queremos os ônus. Exatamente. E, assim, há um problema gravíssimo nisso. É a nossa inabilidade, com toda a ciência que temos no século XXI, de conviver com os fatores naturais. Quer dizer, chuva é ruim, porque alaga, porque destrói, passar perto do rio também é ruim, porque cheira mal, tudo. Quer dizer, nós estamos subvertendo, nós precisamos de todos esses bens comuns, bens naturais, mas eles estão se constituindo problema, quando eles não são problema.
né? Nós não estamos sabendo conviver com aquilo, né, que inclusive nos permite que o planeta exista como tal, que a gente exista como tal. Agora, em acontecendo isso, porque isso vai continuar a acontecer, só não pode gerar 500 mortos, é plano. E não é plano A, é plano A, B e C, no mínimo. Tá? Como utilizar a informação que só vai chegar com 2 ou 3 horas, mas 2, 3 horas não é pouco. Não é? O que fazer quando acontece? Todo mundo de casa, dá para certeza. tirar as crianças, dá para... Mas você tem que ter um plano, para onde você Pra vai onde, levar, qual como é a vai rota, escoar, quer qual é a dizer, isso rota. tem que estar organizado. Quem E são as em equipes que vão acontecendo, acompanhar? Mas vai ter gente, de qualquer maneira, que vai ficar preso na sua casa. O que fazer nesse caso? E para onde levar? Eu tenho muito medo que a gente gere uma indignidade geral. E que Contra a natureza? Não, que frente a isso, eu acho que toca a todos nós. Quer dizer, não há um brasileiro nesse momento que não esteja consternado, né, que não esteja triste, que não esteja preocupado, que não esteja se sentindo absolutamente impotente, né, de como é que eu posso prestar uma melhor solidariedade. Mas eu tenho medo de que nós fiquemos num discurso que vai nos levar à indignação, dizer que estamos todos indignados porque os políticos, porque não fizeram, etc., e que esse discurso indignado, daqui a 2 meses, fica tudo bem, né? E cadê a coisa prática? Cadê a coisa Mas nós vimos aqui que eficiente? está mudando um pouquinho a mentalidade. Devagar mudou um pouco a mentalidade mudou. dos últimos desastres para este aqui. Uhum. Vocês acham isso, né? Eu acho que mudou. acho que as pessoas Eu acho que estão- mudou no É, sentido assim, de você ter mais conhecimento do problema e você ter ações pontuais que se resolveram. Mas para a questão de desastre mesmo, isso a gente ainda não tem. Isso não tem. Isso é muito assim da própria experiência, da Quer força dizer, de esses vontade de cada um. Esses planos de saída não estavam prontos para serem usados em Nova Friburgo, em Petrópolis, em Acho que Teresópolis? não havia. Desconheço. Exatamente. Não é que eles... Eu tenho certeza que não existe. Não existe no Brasil. Sabe uma coisa assim? Não existem. Sabe uma coisa assim que eu acho que muito... Se de um lado mostra a generosidade do ser humano, do povo brasileiro, né? Mas assim, é uma coisa meio burra você trazer, sei lá, água de Manaus para Nova Friburgo, porque isso é caro. Entende? Em acontecer, assim, faltam tantas... Não existe. Não existe quando nós somos pegos de calça curta. Aí começa pessoal, sei lá, de Fortaleza, mandar coisa para Nova Friburgo. A gente sabe o que vai acontecer, a gente já sabe quais são as áreas onde isso acontece recorrentemente. Então, mais próximo, nós temos que ter montado um sistema para atuar de uma maneira mais rápida, mais eficaz e até mais barata quando esse tipo de coisa acontece. Infelizmente, eu falo isso sem medo de errar, nesse país nós não temos uma coordenação para quando esses desastres acontecem e para que a gente possa atuar, inclusive geograficamente mais próximo. Não há. Não há, porque agora, voltando àquela tua resposta, a tua pergunta que vai ficar sem resposta, o que fazer com essas pessoas? E voltando à pergunta, a resposta que eu dei, eu não sei, mas o que é pior, ninguém sabe. Quer dizer, que nação que nós queremos não é essa, não é aquela que não sei o que fazer, não é a boa vontade, não é apenas a solidariedade, tudo isso são aspectos importantes na equação. E que é Mas tem que ser fantástico. Aliás, o coordenado. trabalho das redes sociais em relação ao que está acontecendo tem sido... Genial. Mas isso precisa canalizar para... Mas tem que ser Organizado, de uma forma centralizado. organizada. Exatamente. Né? A questão exatamente. é a falta de organização, Exatamente. a falta de conversa entre os órgãos, entre as instituições. Então, por exemplo, o INEMET produz os boletins, mas vai chegar na ponta do gestor, de quem vai fazer a leitura, né? Então, ele tem que tomar saber decisão. ler. Ele fala, olha, mas o que é só uma chuva forte, por exemplo? Isso também não me diz nada. Eu preciso São vários órgãos. Eu A Polícia preciso... Federal precisa... A Polícia Rodoviária Federal precisa fechar as rodovias. O Ministério da Saúde precisa já se preparar e mandar equipes. Mas enfim, não só isso, não só a previsão meteorológica, mas uma previsão meteorológica mais de precisão, né, Luci? Olha, eu tenho modelos, essa chuva... Porque é bem tem uma conhecido esse possibilidade... modelo nosso aqui, essa influência do Laninha, a influência dessa zona aí de... Ah, Convergência de do Atlântico Sul convergência. está sempre aí. Está sempre aí. Está sempre aí. Não é novidade para ninguém. novidade. Sim, mas o Esse- Brasil é capaz de fazer ações coordenadas. Acabou de fazer uma ação coordenada importante no Rio de Janeiro, né, em relação às drogas, o que mostra uma capacidade imediata de uma ação coordenada em diversas instâncias. Pois é, mas infelizmente não estamos com uma coordenação da maneira que a gravidade do problema exigiria. Né?
Então, vamos, assim, o brasileiro, o povo, né, nós aprendemos com os erros, né, então, já que, enfim, estamos vivenciando essa dramaticidade, que dessas vidas preciosas que se foram, se tire até, em homenagem a essas vidas que se foram, que se tire uma grande lição nesse país, né? Mais uma vez, Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis e as outras 2 cidades que eu me esqueci o nome, né, com todos respeito a elas, nunca mais. Porque o que eu vi aqui em São Paulo, por exemplo, foi todo mundo reclamando das autoridades darem sempre as mesmas respostas, as mesmas desculpas. Eu acho que nós estamos chegando no limite, como se chegou no Rio de Janeiro com relação às drogas. Vocês não acham isso? Isso é o acúmulo de pressão que pode mudar alguma coisa? Acho, mas faço coro ao que ele disse. Só que essa indignação, não pode chegar a um nível de indignação que aí surge numa coisa caótica, né? Que aí começa a pressionar. Quer dizer, tem que ser uma indignação coordenada. Eu acho que coordenação é uma palavra meio chave dentro de todas essas coisas que a gente está fazendo. Mas eu acho que já há uma Estamos compreensão. Encerrando. Mais uma intervenção sua, por favor. Eu acho que já há uma compreensão do nível político, até para entender. A gente pode perceber pelas falas deles que eles entendem o problema. Então, já estão falando que não vai acabar a enchente, mas que ela vai minimizar. Então, tenha consciência de que o problema ele vai continuar, mas ele tem que ser gerenciado e administrado. Isso já é uma mudança. Obrigado, Kátia. Agora, Jorge, suas palavras finais, por favor. Eu estava pensando nas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Estava pensando nas pessoas que estão nos abrigos, nas pessoas que perderam os parentes, filhos, pais. Estou pensando nos bombeiros, no trabalho maravilhoso que eles estão fazendo. E eu estou pensando como a gente pode falar pouco sobre toda essa emoção, porque essa emoção ultrapassa tudo aquilo que a gente pudesse nomear. E eu gostaria de dar um abraço a essa gente toda, né? E dizer todos nós nos juntamos nisso, né? aqui. De quanto a gente se sente também com essa dificuldade e de quanto a gente quer poder fazer um melhor trabalho para que isso seja minorado. E o Globo News Painel fica por aqui. Queremos agradecer as participações da geógrafa e climatologista Lucy Hidalgo Nunes, coordenadora do Laboratório de Estudos Climáticos da Unicamp, de Kátia Canil, geógrafa do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, e do psicanalista e médico psiquiatra Jorge Forbes, presidente do Instituto da Psicanálise Lacaniana. Queremos agradecer principalmente a você por ter nos acompanhado até aqui. E ficamos agora com uma imagem símbolo dessa tragédia: o salvamento de uma dona de casa que conseguiu se refugiar no teto da casa, em São José do Rio Preto, em meio a uma correnteza impressionante. Ela foi resgatada por 2 jovens, pessoas comuns, sem nenhum treinamento especial, que improvisaram uma corda para fazer o salvamento. Até o último momento, ela tentou salvar o cachorrinho de estimação, mas não foi possível. A correnteza era forte demais. Até logo. Todo lado, Laí, vem pra cá! Vem pra cá, ó. Vem! Vem embora! Vem, Laí, pra frente!